Dando continuidade aqui no capítulo 2 do livro Planos, Propósitos e Práticas, de Kenneth Hagin. Tópico: mexa-se para buscar o plano de Deus. Quando Deus começou a tratar comigo acerca do ministério que tinha para mim, eu não o compreendia. Estava pastoreando uma igreja, mas no meu interior sentia que algo não estava bem. Não sabia exatamente o que estava errado, mas sabia que estava. Falei ao Senhor: alguma coisa não está certa. Comecei a buscar mais a Deus e a me animar para a oração. O Senhor não me animou, eu me animei. Comecei então a dedicar um tempo maior à oração, buscando a Deus e jejuando. Disse ao Senhor: Pai, há algo errado comigo. Devo ser normal. Tenho todas as razões do mundo para estar satisfeito. Esta é a melhor igreja que já pastoreei, recebo o maior salário que já recebi e moramos na melhor casa pastoral que já tivemos. Minha esposa, meus filhos e eu estamos felizes e tudo está muito gostoso. A escola dominical está tendo a maior frequência que já teve na história da igreja. Deveria estar satisfeito. O que há de errado comigo? O Senhor falou em meu interior, dizendo: o que há de errado com você? Para começar, é que nunca o chamei para pastorear. Esse não é o seu chamado. Graças a Deus por sua vontade permissiva. Ele concedeu que eu pastoreasse por 12 anos, período em que aprendi coisas que não aprenderia de uma outra maneira. Às vezes acho que evangelistas, professores, missionários deveriam ser pastores por pelo menos 2 anos. Haveria muitas coisas que eles não falariam nem fariam. Acho também que os pastores deveriam ir para o campo pelo menos por 2 anos. Eles descobririam algumas coisas a respeito de como lidar com preletor de fora, por exemplo, mas aprendi naquele período de oração que pastorear não era o plano de Deus para a minha vida. Quando o Altíssimo me falou que não me tinha chamado para pastorear, deveria ter perguntado para que então ele me havia chamado. Há uma característica do Senhor. Há algumas coisas que ele não fala, a menos que você pergunte, porque ele é um cavalheiro perfeito. Ele não incomoda ou interrompe você. O Espírito Santo também não age assim. Quando o Senhor me disse que não me havia chamado para ser pastor, não perguntei para que ele me tinha chamado. Simplesmente concluí que se não fosse um pastor, deveria ser um evangelista. Apenas entrei em contato com a direção da denominação a qual estava associado e tudo que eles reconheciam era o cargo de pastor e de evangelista. Portanto, parti para ser um evangelista e não fui feliz. Após um ano ininterrupto de evangelismo, meu carro parou de funcionar e fiquei a pé. Morávamos em um apartamento de 3 cômodos. Nosso filho tinha de dormir na cozinha, em uma cama embutida durante o inverno e no verão na varanda fechada dos fundos. As crianças não se vestiam nem se alimentavam adequadamente. Mais uma vez busquei o Senhor. Algo não estava certo. É uma longa história, mas o principal é o seguinte: Deus estava tentando fazer com que eu seguisse seus planos para o ministério. O Senhor estava tentando levar-me ao magistério. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12.
E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Estou aqui tratando de planos. Os planos de Deus, frequentemente fazemos coisas de uma determinada maneira, porque pensamos que é a maneira que elas têm de ser feitas. Em vez disso, procure descobrir o que Deus deseja que seja feito. Deus tem um plano para a igreja na terra. Deus estava empenhando-se em me fazer andar de acordo com seus propósitos e planos, não apenas para a minha vida, mas também para o corpo de Cristo. Deus mostrou-me o ofício do magistério e em determinado momento esse ministério foi derramado sobre mim como um manto do céu. Porém, quando eu orava, considerava as circunstâncias do pensamento religioso da época. Isso foi em 1949 e 1950. Senhor, eles querem que eu pregue. Não poderei pregar se estiver lecionado. Eles querem um evangelista. Não poderei evangelizar se estiver lecionado. Entretanto, não pude persuadi-lo. Ele tinha um plano. Somente andando à luz do seu projeto pude conhecer a plenitude de sua bênção. Durante esse longo período, buscando a Deus, dei início a uma reunião semanal em Anderson, Texas, no último domingo de 1949, que seguiu até janeiro de 1950. Até que, em uma dessas reuniões, eu disse a Deus: tudo bem, Senhor, lecionarei, darei a Ti a noite de sexta-feira, quando temos a maior frequência. Ensinarei e provarei para Ti que isso não vai funcionar. Havia-se passado uma semana e ninguém nascera de novo, ninguém fora cheio do Espírito Santo. Apenas uma menininha havia levantado a mão, pedindo oração. Então, na noite de sexta-feira, ensinei sobre a fé por 45 minutos e disse a mim mesmo: agora farei um apelo, muito embora saiba que ninguém virá ao altar querendo aceitar a Jesus. Então 5 homens foram à frente e foram salvos. Antes desse episódio, eu não conseguia dormir, porque orava, mas depois disso, não consegui dormir por arrependimento. Ao obedecer os planos do Senhor em um culto, 4 famílias foram acrescentadas à igreja. Naqueles dias, no meio pentecostal, quando tínhamos uma campanha de avivamento de 3 semanas e conseguíamos que 6 pessoas fossem salvas e 2 cheias do Espírito Santo, achávamos que conseguiríamos o máximo. É aqui, seguindo os planos do Senhor, este pastor conseguiu 4 novas famílias em apenas uma noite. Após essa experiência, comecei a ensinar. O plano de Deus para mim era que eu ensinasse e permanecesse como um profeta segundo a sua vontade. Fui a uma outra igreja e 12 novas famílias, em um período de 10 dias, foram acrescidas àquela congregação. Isso aconteceu por várias vezes, em função de eu pôr em prática o plano de Deus. Eu estava desempenhando o propósito dele. Planos, às vezes fazemos determinadas coisas só porque imaginamos que são da maneira que deveriam serem feitas. Pensamos, bem, é dessa maneira que nossa igreja age, é dessa maneira que outros agem, logo é dessa maneira que agiremos. Não, ouça você mesmo a mensagem de Deus. Não tenho dúvidas de que Ele tenha falado
a certas pessoas que façam algumas coisas de um determinado modo, mas elas tentam moldar a vida delas ou as igrejas a que pertence aquilo que outros estão fazendo e por isso fracassam. Não é porque um pastor está desenvolvendo um bom programa em sua igreja que esse mesmo programa vai funcionar em qualquer outra. Pode ser que isso não seja de modo algum da vontade de Deus, pode não ser o plano de Deus para aquela igreja. Você precisa pôr-se de joelhos para descobrir quais são os projetos dele para você, porque ele apenas aprovará e abençoará seus próprios planos. Os desígnios de Deus funcionam muito melhor se você se apossar do projeto divino para a sua vida ou para a igreja. Ele funcionará e dará resultados. Mas se você sozinho tentar edificar a sua casa, terá de trabalhar muito. Você pode até conseguir e fazer um bom trabalho, mas será totalmente em vão, pois não terá a bênção do Senhor. Se vocês pastores, por exemplo, passarem um tempo buscando a Deus e esperando nele, descobrirão que se tornarão sensíveis ao Espírito Santo. Vocês entenderão o que Deus quer fazer em seus cultos e saberão exatamente aquilo que o Senhor deseja realizar. Ele não passa por cima do líder, mas se vocês não estiverem tão ligados ao Espírito Santo a ponto de saberem o que ele está fazendo, então serão deixados de lado. Já disse isso muitas vezes. Acho que alguns pregadores, até mesmo do Evangelho pleno, pregadores pentecostais, não reconheceriam o Espírito Santo até mesmo se o visse na rua com um chapéu vermelho. O Espírito Santo começará a se mover nos cultos e eles simplesmente continuarão com seus simples programas. Estar fora dos planos de Deus traz insatisfação. Conforme já mencionei anteriormente, havia pastoreado por 12 anos, ou melhor, até começar a buscar a Deus a respeito do meu ministério, pois estava insatisfeito até que Jesus me disse: para começar, eu nunca chamei você para ser pastor. Após um período de frustração, tentando ministrar como um evangelista, novamente busquei o Senhor. E Ele me perguntou: o que você vai fazer a respeito daquilo que eu disse a você há alguns anos sobre cumprir o seu ministério? Respondi: Senhor, não estava planejando fazer coisa alguma a respeito. Ele disse: bem, você terá de fazer, senão... Tudo bem, então eu vou. Concordei. Algo que precisamos perceber é que estar fora da vontade divina traz insatisfação. Não apenas isso, mas se deixarmos de nos corrigir, teremos de colher as consequências da nossa desobediência. Não é o Altíssimo quem provoca essas consequências. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. João 10:10. Deus simplesmente tem de permitir que isso aconteça, porque não estamos executando o seu plano, não estamos buscando os seus propósitos, planos, propósitos e práticas. É melhor buscarmos o plano e o propósito de Deus e praticá-los, que não sigamos os nossos próprios planos, mas os de Deus. A plenitude das bênçãos do Altíssimo e a dimensão total do Espírito Santo somente se mostram no seu plano. Temos de usufruir do melhor de Deus.